Minha diretoria, eu espero estar falando mais alto do que o forró que tá tendo aqui do lado, porque tá tendo festa junina aqui do lado do meu prédio. Eu espero que não esteja atrapalhando a gravação. Eu tô ouvindo alto aqui, mas espero que não esteja vazando para vocês. O Internacional venceu o Clássico Grenal em Curitiba, um clássico emblemático por N motivos, jogo em Curitiba, depois das tragédias do Sul, os dois times posando juntos ali antes do jogo, tentando fazer ali uma mensagem de paz e tal, mas tudo isso terminou na hora que a bola rolou e nós vimos um jogo muito ruim, muito ruim. Os dois times jogaram muito pouco mesmo. No final do jogo tem o momento mais emblemático do jogo, que sabe aquele momento do futebol que você fala assim, ó, se isso aqui não der em nada, vai passar batido. Se der isso aqui, vai ficar uma semana em cima, vai dar uma merda do caralho. Que é quando o Kudê tira 2 meia atacantes, bota 2 zagueiros, faltando 15 minutos pra acabar o jogo. Ganhando de 1-0. E aí eu tô vendo aqui os colorados, torcedor do Inter, tudo falando, puta que pau baldaço, cara, tudo falando que tá maluco, o cara tá muito cedo e tal. Mas deu tudo certo pro Inter não sofrer o gol de empate e conseguiu a vitória por 1-0 numa bola ali, bate-rebate, o Vitão veio de cabeça, bateu, não sabe se vai dar o gol pra ele, se vai dar pro Gustavo contra, enfim. Você vê como é o futebol, né? O torcedor do Grêmio pediu pra tirar o Rodrigo Eli, tirou o Rodrigo Eli, tirou o Gustavo fez o gol contra. Pediu pra tirar o JP Galvão. Tudo bem, eu também sei que eles queriam também que tirasse o Galdino, mas o Galdino estava lá e o Grêmio não conseguiu jogar nada ofensivamente. Os dois times têm desfalques muito importantes, então tem que se levar em consideração. Não dá para chegar aqui e falar, não, mas olha, é culpa desse, culpa daqui. Cara, o Grêmio não tem um puto elenco, irmão, entendeu? O Grêmio precisa de um jogador dentro da área que tenha alguma qualidade, alguma capacidade ou de reter a bola para fazer um pivô ou de finalizar. O Galdino não é esse cara e o JP Galvão não conseguiu até hoje se firmar, embora tenha sido um jogador que tenha chegado da Itália com ótimas referências. Não era só o Grêmio que queria, inclusive. Mas não virou ainda, não se encaixou e tal. Quando você perde o Soares e perde o Diego Costa na sequência, o nível foi lá no alto. Você perder para qualquer outro centroavante é até injusto e o Galdino nem centroavante é. Então, defensivamente, eu nem acho que o Grêmio se portou mal, nem o Inter, tanto que os dois times tiveram uma puta dificuldade de criar. O Jeromel, quando tem condição de jogo, tem a idade que for, ele é diferente, né? Não vejo no Galdino. Para mim, o Grêmio tem duas características difíceis. O Dodge e o Galdino não são jogadores para jogar no Grêmio, tá? Eu não acho que sejam jogadores ruins nem nada, mas assim, você bota o cara de titular num time como o Grêmio, com a cobrança do Grêmio e tal, você espera que o cara mostre alguma coisa que me diga, olha, eu tô jogando titular do Grêmio, não é só porque tá todo mundo desfalcando, Vila Sante, o cara, não, eu tenho alguma coisa a mais pra mostrar, e assim, o Dodge não me passa nada de diferente, e aí o Galdino, por mais que ele não seja um jogador inútil de forma alguma, é um jogador que pode estar lá no elenco e tal, mas quando dá a responsabilidade de cair nele, tanto pela direita quanto pelo meio, ele não resolve. Então, são dois jogadores que acabam fazendo o Grêmio jogar mais desfalcado do que ele já tá. O Reinaldo também tá longe de ser o Reinaldo, o João Pedro, as duas laterais do Grêmio são frágeis, não são pontos fortes, e o Grêmio fica naquela dependência de Diego Costa e Soteldo. Não tinha nenhum dos dois, né? O Vila Sante, que é um jogador que quando joga é muito útil e tal, esse também não jogou, e aí fica nessa dificuldade, mano. O Grêmio é um time extremamente comum, um time extremamente normal, não dá para querer muita coisa e com desfalque pior ainda. O Inter, que já é um time que já está sendo montado desde o ano passado e que eu já venho botando uma fezinha de que está chegando a hora do Inter. Por quê? Porque ele manteve um elenco. Ano passado ele quase chegou numa final de Libertadores. Se ele chega, ele ganha aquela porra. Se o Valência faz os gols, ele ganha aquela porra do Boca Juniors. Tenho certeza que ele ganha. Manteve ali e tal, um reforçozinho aqui, outro ali e tal. O Alan Patrick, bom jogador. O Wesley, bom jogador. Wanderson, bom jogador. Tem os da Copa América que não estão, tal, não sei. Irmão, tu começa a formar um timezinho ali que é interessante. Thiago Maia, o René é um bom lateral. O Vitão é um menino muito bom de zagueiro. Tu começa a montar um timezinho ali que, se não tem celebridades na falta do Valência, etc., como o Grêmio também não tinha, ele tem um conjunto e vários jogadores de um nível ok, de um bom nível, né? Que aí você joga o Alan Patrick, que hoje resolve, se não for o Alan Patrick, hoje o Wesley faz uma jogada, amanhã... Mas você tem como esperar, né? Quando no outro lado você não tem o que esperar. Então, por mais que o Kudê tenha corrido um risco tremendo hoje, e o Inter quando faz 1-0, ele não é merecedor do gol, nem o Grêmio, tá? Na verdade, o resultado do jogo deveria ser 0-0, nenhum dos dois times mereceu fazer gol, a criação foi baixíssima. Mas bate-rebate, irmão, Grenal é isso, futebol é isso, o Vitão veio correndo, cabeceou, a bola entrou e mérito do Inter. Agora, o Inter tem um elenco muito mais homogêneo do que o Grêmio. O Grêmio, quando perde um titular, a discrepância do titular pro reserva é uma coisa brutal. O Inter ainda consegue se virar. Perde um jogador nota 7, bota o jogador 6,5. O Grêmio perde um jogador nota 7 mesmo, o jogador nota 5.
4,5. Aí é foda, entendeu? Você desmonta tudo. Então, tem mais elenco e hoje não foi uma atuação que justifique sair comemorando, porra, do caralho, jogando pra caralho. Não, nenhum dos dois jogou, os dois times jogaram mal, foi um Grenal bem ruim, mas evidentemente ganharam um Grenal, é o terceiro seguido, então o Inter sai rindo à toa, até porque na classificação do campeonato ele também dá um salto importante e vai, mesmo com 2 jogos a menos, ele é o 6º colocado com 17 pontos, o que começa a dar a sensação pro torcedor do Inter que, dependendo dos resultados do Flamengo, o Inter fica com o número de pontos perdidos de um líder. Tá? Então, se o Flamengo não vencer o jogo dele nesse final de semana, ele faz o 11º jogo, e aí o Internacional, olhando 2 jogos a menos, soma 6 pontos na cabeça, né? Se der tudo certo, ele soma 6 pontos, ele ultrapassa o Flamengo. Então, o Inter, nesse momento, é um time que olha para a liderança do campeonato, né? Mesmo não tendo sua casa e tal, embora esteja tudo encaminhando aí para voltar e tal, o Inter é um time bem forte, nesse momento mais forte que o Grêmio, nesse momento com o elenco melhor que o Grêmio, e mais bem preparado e pronto do que o time do Grêmio. O que não se refletiu, vou repetir, não se refletiu na atuação dos dois times. Talvez o Inter esteja um pouco mais perto do gol, não pelas finalizações, porque as finalizações foram quase todas distantes, né? Teve 2 defesas do goleiro do Inter e uma do goleiro do Grêmio. Mas pela qualidade, que você pega uma bola do Alan Patrick, que faz uma jogada daquela e entra na área com a bola dominada. Raríssimas vezes o Grêmio conseguiu fazer isso, e quando entrava tinha o Galdino para tocar a bola, e o Galdino não sabe se ele é centroavante, ponta, lateral, não sabe o que ele faz. Ele tá ali perdido pra cacete, então tem essa dificuldade. Agora, o resultado é incontestável na medida que não teve nenhum erro de arbitragem que mude o jogo, etc. Foi o resultado do jogo, resolvido por um detalhe, como quase todo Grenal é resolvido por um detalhe. Mas a discrepância entre os dois times na classificação e a rivalidade entre os dois é tão pesada, nós estamos falando de um time que está brigando entre os primeiros e de um outro que está em 19º, com 2 jogos a menos, é verdade. Se o Grêmio ganhasse os 2 jogos a menos dele, o Grêmio iria para a 13ª posição, ou seja, não é confortável, mesmo se você quiser ser otimista de imaginar que vai ganhar. O Inter é confortável. Se ele ganhar, ele disputa a liderança. Se ele não ganhar os 2 jogos, ele fica ali na 6ª posição e está num excelente lugar para a situação que passam os times do Rio Grande do Sul após paralisação, etc, sem casa para jogar, enfim. Não preciso ficar explicando isso. Mas é isso, um Grenal tecnicamente muito ruim, mas alguém acertou a bola lá e foi o Internacional, que vence de novo e segue lá em cima disputando, por que não dizer nesse momento, disputando o título brasileiro, enquanto o Grêmio briga com ele mesmo para conseguir ali se reforçar e sentir pelo menos um pouco menos as perdas de um time que já não é muito forte, e quando perde um jogador, ele beira ser um time fraco.